Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento a longo prazo, focado principalmente numa estratégia buy and hold, numa estratégia de longo prazo, onde a gente carrega os ativos por um longo período de tempo. E principalmente, o que eu sempre digo, não é comprar e esquecer, é comprar e a gente olhar periodicamente os nossos papéis, os nossos ativos, as nossas moedas, o que a gente coloca de investimento. Se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, isso é muito importante para receber o conteúdo em primeira mão e principalmente até para eu ter um feedback de vocês em relação ao que eu tô passando, tá agregando, tá gerando valor, tá trazendo benefícios na sua carreira de investidor. Hoje eu quero falar mais sobre alguns resultados. Ambev, WEG, Lojas Renner, uma série de companhias colocaram resultados interessantes e eu vou passar para vocês um overview, principalmente porque eu sei que essas companhias têm muitos investidores aqui no canal que gostam, acompanham e carregam na carteira. Então vamos passar a vinheta e logo mais eu trago todos esses pontos. Vamos lá! Primeiro resultado que eu trago aqui é o da WEG. A gente está vendo essa é uma companhia que muitos holders, muitos investidores de longo prazo carregam na carteira e soltou resultados extremamente interessantes, extremamente importantes a gente olhar. Vamos para a tela e eu vou passar isso aqui para vocês. Seguinte, pessoal, primeiro ponto, a gente vê um aumento de receita líquida. Então a companhia teve um aumento nos 9 meses 21 versus 20 de 35,3%. E esse aumento de receita líquida veio também com aumento de margem. O que eu quero dizer aqui? Vamos lá. Primeiro, lucro líquido. A companhia fechou com 2,7 bilhões de reais de lucro líquido nesses 9 meses, com uma margem líquida de 15,9%. Isso é um ponto extremamente interessante pelo seguinte, a gente teve aumento de margem, ou seja, ano passado era 12,7, agora já é 15,9. Você sabe, eu gosto demais de lucro líquido, de margem líquida, principalmente porque é o que entra no bolso do acionista, no bolso do controlador da companhia. Também a gente tem aqui margem EBITDA de 20,9, é uma margem EBITDA atraente, assim como a gente teve um EBITDA no período de 3,5 bilhões de reais, aumento de 55,4% versus os 9 meses de 2020. Resultado excelente, a WEG continua performando, continua trazendo bons números, bons fundamentos, consequentemente um papel que cresceu demais e agora no ano de 2020 ele está parado. Olhem esse ponto aqui, a WEG em 2021 está com 0,83%, fechamento de 29 de outubro a R$ 37, ou seja, a gente teve aumentos de fundamentos, a gente teve melhora, lucratividade, receita, uma série de pontos e a companhia andando de lado. Importante ter essa ciência no radar. Mas vamos lá, o que a gente vê aqui também? Segundo ponto, receita operacional. A gente vê claramente um aumento de receita ao longo do período, ou seja, fechou o último tri com 6,2 bilhões de reais de receita líquida. Extremamente interessante isso aqui, porque é o seguinte, a gente tem aumento de receita tanto no mercado interno quanto no mercado externo, que são pontos extremamente importantes e eu gosto demais quando a gente vai fazer uma análise, principalmente para não ficar tão dependente da Operação Brasil, que a gente sabe que não está andando bem nos últimos meses. Pouco mais aqui também, a companhia está com lucro por ação de 0,64 centavos por ação, um aumento de 69,6% versus os 9 meses de 2020. Já passei para vocês aqui receita líquida, lucro bruto, EBITDA e o lucro líquido do exercício. Pontos interessantes e que trazem a WEG, continua trazendo resultado. E isso é extremamente importante na análise de um papel, na análise de quem tem, de quem carrega as posições por longo prazo. E como eu falei, o papel está performando muito pouco nos últimos meses. Então o ponto é, no ano de 2021 a companhia está com mais ou menos zerada, andou muito pouco. Segundo papel aqui, pessoal, Banco Inter. A gente pode ver um crescimento muito forte dos ativos, ou seja, o banco até soltou uma prévia operacional no último trimestre, principalmente porque baixou muito a precificação. A companhia está hoje com quase 14 milhões de correntistas, aumentou muito os correntistas, mas ainda não aumentou o nível de operação, ou seja, depósitos à vista, cartões, investimento, shoppings, não está crescendo no mesmo ritmo de contas correntes. Então o banco tem isso no radar principalmente para conseguir rentabilizar essa base que é crescente ao longo dos trimestres. Então a gente pode ver aqui também tanto um crescimento das contas digitais, tanto de pessoa física quanto que jurídica, que é um ponto extremamente importante na análise do papel e principalmente
tá na estratégia do Banco Inter de fazer isso para aos poucos começar a rentabilizar essa base. Pontos importantes aqui é o seguinte: resultado operacional. O banco fechou 2020 com resultado de 61 milhões negativo. Tá aqui, ó, tô grifando para vocês. Assim como nesses 9 meses agora no terceiro tri, a companhia já fechou com 6,5 positivo. Essa é uma diferença de mais ou menos 67 milhões de reais. Isso indica aos poucos o banco está conseguindo rentabilizar a operação. Aos poucos o banco está conseguindo monetizar essa quantidade surreal de abertura de contas. Então, esse é um ponto muito importante pelo seguinte: o mercado andou batendo demais em Banco Inter, ou seja, tem um 10,5 de valorização no ano, mas mesmo assim, o banco já indica melhores resultados. Eu não gosto muito do banco porque os fundamentos são extremamente esticados, ou seja, relação preço-lucro, EBITDA, a parte de lucratividade. Eu acabo ficando fora de Banco Inter, mas eu sei que tem vários investidores que têm posição no papel, gostam, acreditam e até agora com esse movimento na Nasdaq estão aumentando essa posição. Terceiro papel aqui, Vale, pessoal. Essa é uma das melhores companhias de valor. Tem muito investidor que gosta de papéis de valor, que tem Vale, Ambev, dentre outras aqui. E a Vale é uma clássica, ou seja, resultado após resultado a companhia performa, a companhia traz pontos positivos. E esse é o ponto que eu trago aqui. A companhia soltou no último tri um EBITDA de 36 bilhões de reais. Mas vamos entender o seguinte: o mercado andou batendo demais na Vale, principalmente pela questão do preço do minério de ferro. Então, se a gente for comparar o EBITDA do segundo tri versus o terceiro, a companhia sofreu um déficit, ou seja, um gap aqui de mais ou menos 20 bilhões de reais de queda de precificação. Os preços estão lá embaixo. E o que isso quer dizer em relação à Vale? A companhia teve um gap muito forte em relação à precificação, mas o ponto aqui é o seguinte: ela fechou com receitas atraentes, ou seja, 66 bi, um aumento de 14,4% versus o mesmo trimestre de 2020, e a companhia fechou com margens atraentes, ou seja, a companhia fechou com uma margem EBIT de 49,2%. Eu gosto muito desses cases pelo seguinte: teve uma queda em relação ao segundo tri 21, que foi um dos melhores trimestres de resultado da Vale. Importante a gente ter essa ciência, ou seja, a comparação com o segundo tri é muito forte, foi um resultado muito bom, até anormal, digamos assim, e a companhia conseguiu uma manutenção do terceiro tri de 2020. Então aqui a gente vê aqui receitas interessantes, a companhia apanhou bastante na questão da precificação do minério, mas continua com margens EBITs atraentes e um lucro líquido atraente também de 20 bi. Aumentou bastante, aumentou 29% versus o mesmo tri de 2020. Então 20 bilhões de reais de lucro líquido é um valor extremamente atraente. Da mesma forma, a companhia demonstra capacidade de investimento. Por que eu trago isso? Os indicadores de endividamento, a companhia está com uma relação de dívida líquida de 0,4, que não é nada, ou seja, para o tamanho da Vale. Com essa relação, indica um ponto seguinte: a companhia tem caixa, tem capacidade de investimento e tem capacidade de pagar dividendos, principalmente para essa tonelada, para esses vários investidores de valor que têm o papel e que querem receber esses dividendos ao longo da operação da Vale, principalmente pela lucratividade, manutenção e consistência nos resultados. Olha essa questão: o papel está sofrendo 22% de queda no ano de 2021. Ou o mercado precificou muito errado essa alta dos papéis, ou agora com essa questão do resultado, o mercado está batendo demais na Vale. Então é para a gente ter essa estratégia. Quando a gente vai ter empresas de valor, que a gente consiga uma manutenção delas, ou seja, vai acontecer essas variações e o investidor brasileiro precisa estar acostumado com volatilidade. Volatilidade é uma das nossas realidades e no longo prazo a gente vai passar por muitos desses movimentos de volatilidade e é importante a gente consegue colocar boas empresas com preços atrativos, valuations atraentes para a gente carregar no longo prazo. Eu gosto demais disso e é algo que 22% de queda não me incomoda, principalmente com a qualidade da operação, com a qualidade da empresa. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. É muito importante até eu receber o feedback de vocês de como está o conteúdo, de como está a entrega, de como está a frequência dos vídeos e principalmente receber tudo em primeira mão. Te inscreve aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho para a gente ter uma proximidade ainda maior. Tá bom? Vamos seguir com outros dois resultados extremamente importantes aqui na tela. Vamos lá! Outro case que eu trago aqui para vocês é a Ambev. A companhia soltou um resultado excelente no último trimestre, o que fez até com que as cotações dos papéis se valorizassem bastante e a Ambev vem trazendo um histórico até de manutenção de precificação, mas dando de lavada no Ibovespa no ano de 2021. Em relação à Ambev, a gente vê alguns pontos importantes aqui na tela. Vamos lá!
Primeiro, a questão do volume total, ou seja, a gente vê aumento dos mercados, tanto Brasil, América Central e Caribe. Consequentemente, aumento de receita líquida. Teve um aumento de receita líquida principalmente por melhores margens e acompanhado por maiores volumes de venda. Da mesma forma, a companhia conseguiu aumentar a receita, aumentando EBITDA e principalmente o lucro ajustado versus 2020. Então são pontos importantes que são os destaques financeiros da companhia e eu gosto demais, principalmente para quem tem esse papel para companhias de valor, para manutenção de longo prazo na carteira. Então alguns dos destaques aqui a gente vê o seguinte: lucro líquido aumentou 57%, a companhia fechou o terceiro TRI 21 com 3,7 bilhões de reais de lucro líquido. Da mesma forma, o lucro por ação aumentou 56%. Esses são os pontos importantes do resultado. A companhia teve aumento de volume, aumento de receita líquida e principalmente aumento de lucro bruto. Não veio ainda com a questão da margem bruta, ou seja, a companhia teve uma queda de margem em relação ao mesmo trimestre de 2020, mas mesmo assim são pontos importantes e veio um resultado extremamente atraente para quem é investidor desse papel. Um ponto importante, a gente vê uma manutenção e principalmente o aumento do volume de venda, o aumento de litragens, de litros em relação à operação. Então a companhia fechou o último trimestre com mais ou menos 180 milhões de hectolitros, é algo extremamente surreal e está muito acima da média. Então um ponto extremamente importante aqui é o seguinte na análise: gradativamente em relação à média dos últimos 10 anos, nos últimos trimestres a gente vê um aumento dessa litragem. São pontos importantes que mostram a força das marcas da companhia e principalmente não é algo que vai ter uma grande variação. Claro que pode voltar de novo, cair em relação a essa média, mas são pontos importantes que demonstram um belo futuro para o papel, principalmente agora para quem quer montar posição. Da mesma forma, a gente tem aqui a parte do volume, EBITDA ajustado, a companhia fechou os últimos 9 meses 21 com 31,6% de EBITDA ajustado, da mesma forma lucro líquido ajustado de 9,5 bilhões, assim como uma margem bruta de 50%. Então isso demonstra o que a companhia conseguiu: receitas atraentes, manutenção das margens, aumento de volume e principalmente conseguiu expandir em todos os mercados que ela tem operação. Seguindo aqui, esse é um papel em que tem muita gente que gosta. Companhia de crescimento, Alpargatas, teve uma valorização fortíssima nos últimos anos, o papel teve uma queda muito forte agora e eu vou explicar exatamente o porquê que aconteceu essa queda. Então, passo para vocês aqui os últimos 5 anos do papel, valorização de 365%, é muita coisa, bateu de lavado Ibovespa, mas vamos entrar em relação ao último resultado para a gente entender um pouquinho mais da operação da Alpargatas. Primeiro, a gente vê aqui, o último resultado, a companhia teve um aumento de receita líquida, ou seja, ela fechou com 1,06 bi de reais de receita líquida. Teve uma queda em relação à margem bruta, ou seja, fechou com uma margem bruta de 49%. Em contrapartida, margens EBITDAs de 19%, essa é uma margem ok, ou seja, a gente tem companhias com margens maiores, companhia com margens menores, mas eu gosto de focar em companhias principalmente com margem EBITDA acima de 15%. Mas o ponto que chamou a atenção foi um lucro líquido extremamente forte, de 158 milhões. Por que disso? O que aconteceu para ter um lucro líquido totalmente fora da normalidade dos resultados? Aqui a gente tem a abertura desse lucro líquido. O que eu quero trazer aqui para vocês? Dentro do lucro líquido a gente tem o EBITDA, o resultado financeiro, variação cambial, depois a gente tem o imposto de renda, itens não recorrentes, depreciação, para a gente chegar no lucro líquido e principalmente operações descontinuadas. Então a companhia fez a venda de alguns ativos, consequentemente entrou no resultado agora essa venda, ou seja, de capital, de ativos, de fábrica, enfim, de operações que ela não vai continuar. Esse é um dos motivos que a companhia teve um lucro líquido extremamente robusto, mas o mercado bateu mais de 10% nas últimas semanas em relação ao papel. Claro, para quem é investidor de longo prazo, esse é um ponto que não incomoda, até porque a gente vê resultado a resultado, trimestre a trimestre, e a gente vai analisando a companhia. Mas eu deixo bem claro o porquê dessa lucratividade tão diferenciada em relação à normalidade. Também a gente vê aqui um aumento de receita líquida, ou seja, a companhia vem crescendo a um ritmo próximo de 15% no terceiro TRI de cada ano, ou seja, a gente tem aqui terceiro TRI 19, terceiro TRI 20, terceiro TRI 21. Também a companhia vem com margens atraentes, ou seja, margem bruta de 49,4%, é uma margem extremamente atraente, principalmente na operação Havaianas. Então aqui a gente vê um aumento tanto da operação Brasil de 3%, mas principalmente da operação internacional. Então aqui é onde eu vejo um dos maiores futuros da companhia, principalmente de aumentar essa exposição da companhia no exterior, de principalmente a operação internacional ganhar robustez dentro do share
da companhia. Então, pessoal, passei vários pontos de companhias que muitos holders gostam, de companhias que a gente olha principalmente com foco de longo prazo, companhias com resultados crescentes, resultados com robustez, para a gente ter esses pontos no radar, principalmente para quem é um holder, para quem gosta de montar a posição a longo prazo. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, isso é muito importante para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais!